Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sétimo ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, vamos então fazer a correção dos exercícios da última videoaula. Vamos para a página 236, questões de 1 a 7, e depois corrigir as questões da videoaula. Então, vamos à página 236, questões de 1 a 7 do Pense e Resolva. Vamos então para a primeira questão. Ao explicar para um colega por que a água que estava sendo aquecida em uma panela estava muito quente, um estudante disse: a temperatura da chama passou para a panela e desta para a água. A explicação está correta? Por quê? Então, pessoal, vamos avaliar aí a fala do estudante. Diz que a temperatura da chama passou para a panela. A gente tem que lembrar aí um pouquinho dos conceitos, que a gente já falou bastante. Então, temperatura não passa de um lugar para outro, tá? Esse evento, esse fenômeno vai estar ligado sempre ao calor. Temperatura é o quanto que o quanto que um corpo, né, quanto que as partículas dessa matéria, desse corpo, estão em agitação. Então, ele não passa de um para o outro. Então, já começa estranho por aí. Vamos ver a resposta completa. O corpo se aquece ou esfria quando ganha ou perde calor. Então, o que vai estar vinculado a este evento é trânsito de calor, transferência de calor. O calor absorvido faz aumentar a agitação das partículas. Aí é temperatura, provocando um aumento de energia térmica que pode ser verificado pelo aumento de temperatura. Portanto, não foi a temperatura que estava interferida nesse fenômeno, mas sim o calor que se transferiu da chama para a panela e dessa para a água e não a temperatura. Beleza? Essa questão é muito simples para quem já entendeu aí os conceitos de temperatura e calor, a diferença entre os dois. Se você não aprendeu ainda, volte lá, né, na última videoaula e assista ela de novo, porque vai ter uma questão próxima, parecida com essas questões na nossa prova. Última prova do ano, tá, pessoal? O nível de dificuldade aumenta, tá bom? Então, atenção! Questão 2. Para medir a temperatura do corpo, coloca-se o termômetro em contato com determinada região, normalmente sobre a axila ou na boca. Ao utilizar o termômetro de álcool, é recomendado esperar um tempo de 3 a 4 minutos de contato com o corpo para fazer a leitura. Escreva um pequeno texto explicando por que o termômetro deve estar em contato com o corpo para a medição e por que se deve aguardar um certo tempo para fazer a leitura da temperatura. Pessoal, mesmo raciocínio, tá bom? Mesmo raciocínio da primeira questão. Por que o calor conseguiu passar de um objeto para o outro? Porque eles estavam próximos. Para você aquecer uma água, para você cozinhar arroz, para você fazer o arroz, você tem que pegar a panela, colocar água e deixar ela próxima à chama, para o calor ser transferido. Então, para a gente medir a nossa temperatura, utilizando o termômetro, eles têm que estar próximo ao seu corpo, para receber transferência de calor e atingir aí o nível de temperatura. Então, olha só a sugestão. O contato é necessário para que ocorra a transmissão de calor do corpo para o termômetro e o tempo é necessário para que ocorra o equilíbrio térmico e as temperaturas do corpo e do termômetro se igualem. Então, é claro que, em hipótese nenhuma, o termômetro vai superar a temperatura do seu corpo, porque está havendo só transferência de calor. Então, é justamente por causa dessa transferência.
Vamos lá. Observe a ilustração a seguir, que apresenta a relação entre as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Faça as questões 3 e 4. Então, temos aqui a escala Celsius, de menos 45 até 100 graus. Fahrenheit, 212 a 49. Reparem que é menos 49, né? Reparem que o menos 45 é muito frio. Lá eles começam com menos 49. Temperatura zero, nossa, Celsius, é 32. Então, 32 Fahrenheit é como se fosse a temperatura 0 graus Celsius, que é muito frio. E por último, a Kelvin varia de 373 a 228. Então, olha só que interessante, né, Kelvin? Se eu disser que a temperatura em Kelvin está a 303 Kelvin. 303 Kelvin hoje. Isso é calor ou frio? Se a gente pensar rápido, no 303, esse trem está pegando fogo. Está muito quente. Não. Porque ele equivale a 30 graus Celsius. Está calor? Tá. Está muito calor. Então, olha só. A escala 0 é 273 da Kelvin. E na Fahrenheit, 32. Vamos direto para a questão para a gente entender o raciocínio. A amplitude térmica representa a variação de temperatura que ocorre em um certo intervalo de tempo. Por exemplo, em um dia em que a temperatura mínima foi de 5 graus Celsius e a máxima foi de 20 graus Celsius, a amplitude térmica foi de 15 graus Celsius. Qual o valor dessa amplitude térmica nas escalas Fahrenheit e Kelvin? Então, olha só. Percebam que existe a escala, só que em valores diferentes. Então, vamos à resposta. Verificando a equivalência entre as escalas, o quanto que uma vai ser responsável para a medição dessa variação, né, de 5 a 20, para a variação de 15 graus, se a gente tem de 5 a 20, variando 15. Entendeu o raciocínio? 5 a 20, a amplitude é a variação. Então, saiu de 5, foi para 20, variou 15. Há uma correspondente variação de 27 Fahrenheit e 15 Kelvin, que é justamente a diferença aqui entre eles. Entendeu? Bom, vamos então para as próximas questões para a gente falar um pouquinho mais sobre essas escalas. Julgue cada afirmativa a seguir como verdadeira ou falsa. Vamos lá. Para se ter um ambiente com temperatura agradável, deve-se regular ar-condicionado para 86 graus Fahrenheit, para a gente ter uma temperatura agradável, nem muito calor, nem muito frio. 86 graus Fahrenheit está bom? Isso é verdadeiro ou falso? Vamos ver. 86 Fahrenheit, aqui o F. 86 Fahrenheit é 30 graus Celsius. Ou 30 graus está calor pra caramba. É muito calor. Então, não, tá errado. Tá bom? Então, a primeira é falsa. A fusão do gelo ocorre a 273 Kelvin. Vamos ver? 273 Kelvin. Cadê? 273 Kelvin. Sim, exatamente. Né? Quando ocorre a fusão do gelo, corresponde aí a 0 graus Celsius. Verdadeiro. A ebulição da água ocorre a 100 graus Fahrenheit. Ebulição agora, tá? Ebulição. É verdadeiro ou falso? Vamos ver. 100 Fahrenheit. Cadê o 100 Fahrenheit? Tá mais ou menos aqui, né? Não, é errado. Não ocorre também. A ebulição da água ocorre a 100 graus Celsius. Tá?
Próximo. Só há possibilidade da vida ocorrer entre 0 graus Celsius e 100? Não, também está errado, tá bom? Não. Próximo. A temperatura corporal das aves é muito próxima da temperatura de uma pessoa com febre alta. Sim, verdadeiro. Lembrando que as aves, pessoal, são animais também endotérmicos, igual nós, tá bom? Eles não variam a temperatura igual os répteis. Próximo. A temperatura em que ocorre o processo de esterilização eficiente é certamente superior a 158 graus Fahrenheit, temperatura que ocorre o processo de esterilização eficiente. 158 graus Fahrenheit. Cadê? Aqui, ó, mais ou menos aqui. Aproximadamente 65 graus Celsius. Resposta correta. Bom? Por último, a temperatura média do trabalho do motor de um automóvel é aproximadamente 150 graus Fahrenheit. Cadê? 150 graus Fahrenheit. Tá mais ou menos aqui, né? Dá 70 graus Celsius. Então, resposta falsa, já que a temperatura média de trabalho de um motor de carro é até 90, varia aí de 90 graus Celsius. Bora então para a próxima questão. 5. Em uma atividade experimental de aquecimento, foi fornecida a mesma quantidade de calor para 3 substâncias. Forneceu calor para as substâncias A, B e C, de mesma massa, cujo calor específico, sensível, são apresentados na tabela a seguir. Ao final do aquecimento, qual entre as 3 substâncias apresentará a temperatura mais alta? Qual entre as 3 substâncias apresentará a temperatura mais baixa? Então, qual que será a temperatura mais alta e a mais baixa? Então, olha só. Para os valores 0,75 de calor específico sensível, 0,15 e 0,45. A substância que atinge a maior temperatura é a substância B, menor calor específico sensível. A substância que vai atingir a menor temperatura é a substância A, pois é a que apresenta o maior calor específico sensível. Então, é sempre nessa regra, pessoal. Quanto menor o calor específico sensível, maior pode ser a temperatura atingida aí pela substância. Então, temos a substância B com maior temperatura e a substância A vai apresentar a menor temperatura, pelo fato de apresentar um maior calor específico. Isso a gente chama de inversamente proporcional. Questão 6. Os alimentos são a fonte de energia necessária para manter os processos vitais, processos que dão vida às pessoas. Ao se ingerir uma quantidade de alimento superior à necessária, o excesso poderá ser transformado em gordura no corpo, provocando o aumento do peso. O poder calórico dos alimentos é usualmente dado em quilocalorias. Os nutrientes que fornecem energia são os carboidratos, proteínas e lipídios. Considere que a ingestão... Aí, pessoal, a gente vai precisar de fazer um cálculozinho. Mas é muito simples, tá? Tem tudo muito detalhado aqui. Então, temos 1 grama de carboidrato, 1 grama de proteína, que vai nos fornecer 4 quilocalorias. E cada ingestão de 1 grama de lipídios nos fornece 9. Então, o lipídio nos dá muito mais energia. 1 grama de lipídio é 9, enquanto 1 de carboidrato ou 1 de proteína vai nos dar 4. Analise as composições do hambúrguer e do pão dadas no quadro abaixo. Apesar do simplificado, o quadro com os valores energéticos mencionados pode nos dar uma ideia de quantidade de energia ingeridas em um lanche.
Então, o que a questão pede? Calcule o valor energético em quilocalorias e em quilojoules que pode ser obtido na ingestão de um lanche simples, de um pão de hambúrguer. Lembre que uma caloria é igual a 4,18 quilojoules. Então, vamos para o cálculo aqui no cantinho. Essa questão é muito interessante, pessoal. Então, em 100 gramas de hambúrguer, a gente vai ter 1 grama de proteína, que nos dá 4 quilocalorias. É só a gente pegar 24 de proteína para a gente descobrir quanto que vai fornecer de energia. Fazendo a regrinha, descobrimos que elas nos dá 96 quilocalorias. Tá bom? É uma regrinha de 3, pessoal. Super simples. O mais importante é entender o raciocínio. 1 grama de proteína é 4. 24 vai dar 96. O cálculo é simples. É só a gente entender o raciocínio. Próximo. 1 grama de lipídio é 9. Se uma é 9, 20 vão ser quantas? 180. Tá bom? Aí faz as continhas aí para a gente chegar no resultado. Se a gente já sabe desses valores, o total de calorias fornecidas pelo hambúrguer é de 276. A gente soma. E no pão, 50 gramas de pão. 1 grama é 4 kcal, 25 de carboidrato vai ser quantas? 1 grama de carboidrato é 4 e 25, 100. 1 de proteína é 4. 5 de proteína vai ser quanto? 20. 1 de lipídio é 9 quilocalorias. 2,5 de lipídio vai ser quantos? 22,5. Total de calorias fornecidas pelo lanche inteiro, tanto o hambúrguer quanto o pão, 418,5 quilocal. Se 1 quilocal é 4,18, então é só a gente multiplicar 418,5 vezes 4,18. Se cada um é 4,18, a gente multiplica, né? Então, 418,5 vezes 4,18, temos aí o total de caloria, 1.749,33 quilojoules. Aí, o valor total. 7. Leia e responda. As panelas de ferro estão entre os primeiros utensílios de cozinha fabricados pelo ser humano. Essas panelas foram as mais comuns durante muito tempo. Atualmente, as mais utilizadas são as panelas de alumínio. Imagine uma panela totalmente de ferro, na qual somente o cabo da tampa é feito de madeira, material isolante, como madeira ou baquelite. Considerando que a panela esteja sobre a chama de um fogão, responda. Para segurar essa panela pelas alças, é necessário o uso de luvas térmicas? Justifique. Pessoal, olha só. Aí no texto está falando que somente olha aqui, o cabo da tampa, que é de madeira. E a gente aprendeu que a madeira é um mau condutor, lembra? E os bons condutores, como o ferro, eles retêm o calor muito rápido. Então, para a gente pegar a panela pelas alças, sim, é necessário ter a luva, porque senão você vai queimar. Ela não é toda de ferro, então você vai queimar. B. Para levantar a tampa dessa panela, aí ó, se eu levantar agora, você precisa da luva? Não, porque o cabinho da tampinha, ele é de madeira, né? E a madeira aí, ele é um mau condutor. Então, como a gente pode chamar também de material isolante, mau condutor de calor. Então, a gente pode pegar nele que a panela, o calor da panela de ferro não consegue transferir aí para a madeira. A gente não precisa de luva. Combinado? Fechamos, então, vamos voltar para a correção das questões da videoaula. A transmissão de energia na forma de calor pode ser feita de 3 maneiras: condução, convecção e radiação. A gente já falou.
A transmissão de calor por condução acontece em geral nos sólidos, principalmente nos metais, que são excelentes condutores térmicos. Eles são bons. Agora, os metais como cobre, prata e alumínio, aço, são bons condutores de calor. Agora, as madeiras são maus condutores, como a gente viu na última questão. Ondas que transmitem o calor são chamadas de ondas eletromagnéticas. Explique a radiação térmica. Questão 5. Irradiação ou radiação térmica é radiação eletromagnética gerada pelo movimento térmico das partículas carregadas na matéria. Toda matéria com uma temperatura maior do que zero absoluto emite a radiação térmica. 6. A transmissão de calor por convecção ocorre nos fluidos, que é líquido e gases. 7. Na verdade, a roupa não nos aquece. Ela nos permite um melhor isolamento térmico, fazendo com que o nosso corpo não perca tanto calor para o meio ambiente. Fechamos, então, a nossa videoaula. Vamos continuar falando aí sobre temperatura e calor. Bons estudos. Até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.